perdeste o senso? Para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos a noite toda, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. É certo que perdeste o senso. Tresloucado, amigo. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. São galas de mentira e o juramento, mantos de perfídia. Perfídia? Tereza, se algum sujeito bancar o sentimental pra cima de você, te gerou uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele se ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredita não, Tereza. São lágrimas de cinema, é papiação, mentira! Cai fora! To be or not to be? To be or not to be? That is the question. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor,
a poesia de cada dia. o êxtase e o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. E nós declaramos que o esplendor se enriqueceu com uma beleza nova, a beleza da velocidade. Nem ironia. Entenda-me, gentil burguês! Nós, Dada, não somos da opinião de vocês. Porque a arte não é séria. E Dada, ela não significa nada. Dada é o nada.
garantir seu funcionamento, exige certa previsibilidade de seus indivíduos. Todo sistema de relações sociais depende do cumprimento de certos papéis. Caso contrário, sua manutenção estará em risco. Basta pensar em um sistema capitalista, que precisa dos trabalhadores para ter sua produção, bem como de figuras de poder para controlá-la. Aos mecanismos de organização da sociedade, e principalmente que garantem o cumprimento de papéis sociais, dá-se o nome de controle social. No entanto, na sociedade atual, há um limite impreciso entre o controle social como forma de organização da sociedade ou de manipulação de seu pensamento. Os valores são impostos de maneira muito mais implícita, sendo poucas vezes visto de fato como controle. Isso fica claro ao sinalizar uma característica típica dessa sociedade, que é pautada pelo consumo, pelos bens e logo pelas aparências: o marketing. Ele vai ter cada vez mais força, com sua capacidade de persuasão e objetivo único de convencer a sociedade, que agora é chamada de sociedade de controle, a comprar o seu produto. Muitos se deixam levar pela simples imagem do produto, ou pelo desejo de consumir, sem saber ou se questionar se de fato precisam de tal mercadoria. Essa sociedade impulsiva e alienada foi antevista por Platão, que a ilustrou em seu famoso mito da caverna. Neste, prisioneiros acorrentados em uma caverna, olhando eternamente para seu fundo, tomam pelas sombras que ali se projetam como realidade, não crendo na existência de objetos reais que formam tais projeções. Desse modo, os prisioneiros vivem acreditando em uma ilusão. Esse seria um mundo sensível, que esconde a verdade e que é imutável. Esta, então, seria objetiva pela racionalidade e pelos questionamentos, que levariam a essência do pensamento em um mundo que não está ao nosso alcance direto, o inteligível. Ao criar tal mito e tais conceitos, então, Platão parece antever a sociedade de controle que viria a se formar milênios depois. Os prisioneiros, acorrentados e julgando imagens como se fossem realidade, têm o mesmo comportamento de muitos indivíduos da sociedade atual, que também são guiados por aparências e estão, mesmo que não tão claramente, presos àquilo que as classes dominantes querem que esteja incorporado. Há cada vez mais questionamentos e menos aceitação do que se é imposto. A ilusão é sagrada, como exposto pelo filósofo Ludwig Feuerbach no início do século XIX, de modo que a sociedade se deixa guiar pelos sentidos e se afasta da verdade, segundo o conceito platônico. Uma sociedade guiada pelas aparências e incapaz de ver as correntes que aprendem, assim como na situação descrita por Platão, nunca foi tão clara e, ao mesmo tempo, tão pouco notada por seus indivíduos. De Marcela Farina, do 2º ano B. Está fundado o desvairismo. Este prefácio, apesar de interessante, inútil. Quando sinto impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que o meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. E desculpe-me por estar tão atrasado nos movimentos artísticos atuais. Sou passadista, confesso. O autor desse livro seria hipócrita se pretendesse representar orientação moderna que ainda não compreende bem. Não sou futurista de Marinette. Oswald Andrade, chamando-me de futurista, errou. Tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo. Pensei que se discutiriam minhas ideias, que nem são minhas, e discutiram minhas intenções. Hoje tenho orgulho, e agora não me calo. Arte, que somado ao lirismo da poesia, não consiste em prejudicar a doida carreira do estado lírico para avisar das pedras e cercar de arame pelo caminho. Deixe que tropece, caia, se fira. Que a arte não seja, porém, limpar versos de exageros coloridos. Exagero, símbolo sempre novo da vida consciente.
Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório. Questão de moda. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural, da eternidade que a natureza tiver. Mas você deve saber que há milhões de exageros na obra dos mestres. Todos os grandes artistas foram deformadores da natureza. Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela, não abuso. Tanto não abuso. Pronomes? Supremo brasileiro. Se usa ortografia portuguesa, por quê? Não alterando o resultado, então é uma ortografia. A língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo... Versos não se escrevem para leitura de olhos mudos, versos cantam. Urram-se, choram-se e repugna-me dar a chave de meu livro. Não quero discípulos. Quem for como eu tem essa chave. Está acabada a escola poética do desvairismo. Toda canção de liberdade vem do cárcere. Quando Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela planta, tudo cresce e floresce. O caos da época gravou. Memórias. Começa assim. Abro meus olhos, mas não vejo. Escuto. Escuto o ar que sopra em meus ouvidos e carrega sons que não reconheço. Aos poucos fazem-se familiares.
Ao longe, um caminhão bufa como um animal acompanhado por vozes. Vozes que marcham. Uma gritaria e, de repente, silêncio. O silêncio que procede o caos. Armas gritam como homens, homens gritam como armas. O ar sopra e carrega todos que estão lá fora. Eles me encontraram. Um baque surdo rompe o caos. É seguido por outro e mais outro. Encolho-me enquanto o lugar todo sacode violentamente e desfaz em pedacinhos que caem sobre mim. Uma coceira começa em minhas costas e sobe por ela como um inseto. A luz faz cócegas. Abro os olhos e na clara escuridão um feixe de luz cruza o ar como uma teia. Ouço passos vindos de todos os lados. Quero me mexer, mas não consigo. Não me encontro. Fecho meus olhos e espero. Os passos tornam-se mais altos. Eles batem a minha porta. Não acho minha voz, não respondo. Eles batem mais e mais forte. A luz começa a entrar por todos os lados por feixes que se formam. Meus olhos ardem. As madeiras gemem em protesto até que ouço o parafuso da porta desprendendo-se e caindo levemente, tilintando. A porta se abre e a luz entra, intensa. Tudo branco, como o céu que minha mãe costumava descrever. Mas eu não estou no céu e minha mãe não está aqui. Salvei-me, mas agora estou só. Passos cada vez mais altos fazem vibrar todo o meu corpo colado ao chão. Tão altos que mal ouço minha própria respiração. Abro meus olhos. Ele me olha e eu olho. Ele não se surpreende com minha presença, nem eu com a dele. Era uma questão de tempo. Quero levantar, não consigo. Cresce algo em meu interior, mas não é suficiente. Sai na forma de lágrimas, lágrimas ardidas que escorrem por minha face. Ele sorri e se aproxima. Me encontrou. Eu fugi, mas a guerra me encontrou. Lentamente, tudo à minha volta se desfaz. Sofia Baia, segundo B. Eu estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o vernáculo de um vocábulo. Abaixo, escuristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Eu estou farto do lirismo namorador, político, raquítico e sifilítico, de todo o lirismo que captura o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com mais de 100 modelos de cartas e diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Eu quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. E eu não quero saber de lirismo que não é libertação. Assim eu quereria meu último poema. Que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ardente, como um soluço sem lágrimas.
tivesse a beleza das flores, quase sem perfume. A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Canto 3. Apaixonei-me e logo me machuquei. Tentei me fazer acreditar que um dia ainda verei você de verdade me amar. Mas de mentiras não posso viver. E desistir virou opção. Não desistir, mas esquecer. Não opção, mas obrigação. O tempo foi passando, o coração curando e a dor finalmente me deixando. Mas toda essa tranquilidade teve um fim. Quando um dia, enfim, um oi você dirigiu a mim. Beatriz Gelman, 2º ano. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves, que aqui se tem, não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Ha! Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde canta o gaturamo de Veneza. Os pedras da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os agentes exércitos, os japonistas, cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestação. Mas na minha terra tem mais sala de aula, onde reina estudar. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. E nossa vida mais amor. Minha terra tem mais flores e quase que mais amores. A minha terra tem mais ouro. A minha terra tem mais terra. Ai, tio, o bagulho é o seguinte. Minhas flores são muito mais bonitas. Minhas frutas são muito mais gostosas. Umas custam até 100 mil réis a dúzia. Os nossos professores têm mais estresse, os nossos semestres têm menos férias, as nossas vidas têm mais provas e as nossas provas têm mais De casar, tio. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e progresso de São Paulo. Não permita Darwin que eu esqueça sua teoria da evolução. E não permita Newton que eu esqueça que inércia é uma força. Tendência! Quer saber? Quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Ladrão de rosas. Onde estás, meu ladrão de rosas? Para onde fostes, meu bem? Passei as últimas madrugadas mornas, contorcendo-me na cama, esperando por um sinal teu, qualquer fosse ele. Minha mãe não entende. Diz que estou febril e nem suspeita que seja tua falta a causa da minha enfermidade. Se queimo agora, é por causa tua. É pela falta dos teus dedos compridos, deslizando pelos meus cachos. É pela falta da tua risada silenciosa. É por falta das tuas rosas.
Minhas forças se esvaem do meu corpo como o perfume da última flor que me trouxe. Ficarei murcha sem perfume, meu bem, sem o teu alento. Meu bem-querer, não me sai da memória aquele dia em que me carregaste em sua bicicleta. Creio ter sido o vento o culpado, mas derrubaste a mim e a ti, meu bem em cima daquele roseiral. Bendito seja o vento. Foi na cumplicidade com que aquelas rosas que me deste aquele beijo, o primeiro, com um fervor que nunca tinha notado em ti. Lembro-me bem dos teus lábios calmos tocando os meus, enquanto os teus dedos urgentes exploravam a minha pele. A penugem da minha nuca ainda se arrepia com lembrança tão vívida. Ah, amor, tu bebeste de mim como o beija-flor bebe néctar das flores, com um misto de cuidado e paixão. E deixaste em mim tua saliva lasciva, teu líquido inebriante. És o responsável pelo meu vício em ti, e não me faltam recordações daquele momento. Aquela fita amarela que eu usava nos cabelos, rasgada pelos espinhos das rosas, ainda está guardada na gaveta ao lado da cama. É a fiel ouvinte das minhas súplicas de amor, assim como eram as rosas que a rasgaram. Para onde foste, meu anjo? Ainda quando passo por aquele roseiral, algo aperta meu peito e a memória daquele tempo me escorre líquida e salgada pelo rosto. E assim, retomo aqueles teus olhos azul mar, que como a vaga me puxavam para ti. Descobri em ti um lado urgente, espontâneo, os dedos e os lábios ágeis, a falsa experiência entremeada na fonte inocente. Não sei o que foi que brotou em ti naquele dia. Tu passaste a roubar rosas. Protegido pelo meu amor, ninguém jamais notou tuas roupas sujas de terra. Ninguém jamais deu pela falta das flores. Mas eu as contava todas, dava-lhes os nomes mais bonitos. Eram filhas, frutas do nosso romance secreto. Lembro-me bem de assistir a ti, pulando os portões dos palacetes brancos em busca de novas rosas. Tu voltavas com nova flor e novo beijo, o sabor da adrenalina, do errado, do perigo. Lembro-me de correr contigo nas ruas de pedra e de ser agarrada por ti, afogada em seus abraços. Eu me sentia ainda menor do que eu já era. E tu me derrubavas. Sempre fui suscetível a cair, de qualquer maneira. Tu fingias preocupação quanto ao corte em meu joelho e eu fingia manha. Tu me lançava aquele riso danado só pra me ver corar feito a boba que eu era. E agora ouço teu suspiro ainda, com aquela tua voz estúpida no meu ouvido. Quando procuro em falsa inocência saber de ti, me dizem que tu tens andado deprimido, que tua mãe o levaria a ti ao doutor. Se tens estado quieto, sei bem o porquê. Nosso segredo. Meu querido, ninguém além de nós irá um dia compreender o nosso segredo. Os passos furtivos, as pedras na janela, o roseiral, a adrenalina, a carícia, a grama nos meus cabelos, a minha anemia, a tua depressão, nosso sufoco, solavancos de vida. Onde estás, meu amado? Para onde foi, meu ladrão de rosas? Aguardo ansiosamente por teu sinal. Enquanto houver rosas no mundo, haverá nossa história. Da tua, sempre tua, garota do laço de fita. Lígia Cossé, 3º ano. To be or not to be? That is the question. Whether this nobler mind suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against your troubles, and by opposing it, stop it! Stop calling my cantina! It's my show! Stop it! Que coisa mais chata! Insuportável! Esses maridos católicos suspeitosos, dramáticos. De que vale esse mundo reversível, tedioso? Essas ideias cadaverizadas, esses importadores de consciência enlatada, o stop do pensamento que é dinâmico. Querem sinceridade? Pois bem, só me interessa o que não é meu. Essa é a lei do homem, única lei do mundo, antropofagia. Só ela nos une, socialmente, culturalmente, filosoficamente. Comemos uns aos outros, vestimos índios de senadores do império, fizemos Jesus nascer na Bahia ou no Belém do Pará. Roteiros, roteiros,
amada. Expulsamos a dinastia portuguesa, mas não o espírito bragantino. Pela unificação de todas as revoltas na direção do homem. Maior que a Revolução Francesa. Viva a Revolução Caraíba! Todas as catequeses! Viva o mundo não datado! Alegria, prova dos novos! Contrabandante dos missionários! Morte e vida das hipóteses! Vamos na rua, Moses! Bora, Napoleão! Contra o índio de estrangeiro! O cosmos forte do erro! Contra as esperanças urbanas! Viva o enchendo Caraíba! Contra a memória, último costume! Contra a corte Dom João VI! Tupi or not Tupi? That's the question, Paul! A favor da democracia. O Brasil é uma democracia desde o final da ditadura militar em 1985. No âmbito teórico, pode-se dizer que essa afirmação é verdadeira. Apesar da Constituição Cidadã pregar este regime democrático, a desigualdade socioeconômica do Brasil é uma das maiores do mundo. Ainda há o desafio de democratizar diversos setores da sociedade, como é o caso do ensino superior no país. Sendo assim, deve-se dizer que, em favor da democracia, a inclusão social nas universidades é algo essencial para transformar o Brasil em um país mais justo. Desde sua origem, o Brasil fundamentou-se nas desigualdades. Com a abolição da escravidão em 1988, não houve nenhum processo de inclusão social para os negros, deixando-os assim à margem da sociedade. Sem educação, esses não tiveram a oportunidade que deveriam para se qualificarem e ascenderem socialmente. Observa-se ainda que 70% da população considerada pobre no Brasil é negra e que as melhores universidades públicas do país têm como maioria esmagadora alunos caucasianos. Desta forma, medidas que democratizem o acesso ao ensino superior, dando também aos negros o direito de frequentar universidades de qualidade, são necessárias e emergenciais. No entanto, muito ainda hoje discordam da tentativa de integração social a partir da universidade, apresentado o argumento de que isto prejudicaria o andamento das aulas e pesquisas, atrasando os cursos, prejudicando os alunos melhores preparados, isto é, provenientes da rede particular de ensino. Porém, existem dados que comprovam a falha deste argumento. Universidades públicas, que já adotaram as cotas a alunos provenientes de escolas públicas, constataram que estes estão tendo um desempenho surpreendente em relação aos outros que vieram de instituições educacionais particulares e foram aprovados no processo seletivo para o ingresso na universidade. Conclui-se assim que, diante desse cenário de desigualdade que ainda hoje o Brasil é submetido, é essencial que se criem projetos de integração e ingresso a universidades federais e estaduais, através do sistema de cotas raciais e sociais para alunos provenientes de escolas públicas. Desta maneira, será possível amenizar as injustiças até então vigentes em nossa sociedade. Aliado a isso, há também a necessidade de criação de bolsas de ensino
para alunos de baixa renda em instituições particulares, assim como ocorre nos Estados Unidos. Apenas deste modo será possível existir um Brasil mais justo e verdadeiramente democrático em um futuro não tão distante. Vitor Cury, 3º D. Amor. De todos os assuntos da terapia, apenas um detesto. Amor. Não consigo nem quero falar de algo tão divino e infernal a um mero ser humano. O amor que sinto é meu. Impossível dividi-lo, impossível expressá-lo, até mesmo ao meu ser amado. Engraçado e tirano esse tal de amor. Sentimento egoísta que não existe sem aquele que ama e aquele que é amado. É via de duas mãos que levam ao mesmo lugar. Incerteza. Se concreto, seria cristal. Fácil de quebrar, impossível de reconstruir. O amor é cisne reluzente de casa de tia-avó. Criança não pode tocar, só ver. Se concreto, jogá-lo-ia na parede para depois sair correndo e chorar sobre os cabos. Se mulher, Capitu. Se homem, Bentinho. Amor, se real, uma mentira. Se bom, não seria amor. Se ruim, não existiria. Amor, se não amor, não seria necessário terapia. Carolina Garcia, do 3º ano. hoje em dia falam mal. Não sei o que eu devo fazer, porque eu não posso me inovar. Eu vou cantar o que já foi. Vou dizer que é nostalgia, que esse tempo já passou. Eu tô com fome que é novo, mas é novo, falo mal. Hoje faz sucesso quem faz plágio diferente. De repente pode até ser bem legal, pois já fizeram coisa boa no passado. Eu misturo como eu quero, eu faço tudo o que eu quiser. Diz como é que eu posso escrever se só te fazer 4 versos? Uma métrica abstrata e invisível me aparece me dizendo que esse verso está comprido e já devia ter parado um tempo atrás. Se só tá piorando, olha só, tá muito grande, olha que feio, tá enorme, faz somente termine. Então não sei o que eu devo fazer, porque se eu fizer bem quadradão, vão me chamar de quadradão. Se eu fizer muita loucura, vão dizer que eu tô maluco, e desse jeito você nunca vai ser muito popular. Me toca na novela, não tem graça, e vai pro rádio tocar mais uma vez. Então eu corro pra internet, sou um garoto antenado embaixo balo quente, que é de 66. 66.
Tô